Durante a Idade Média, havia milhares de tribos étnicas ao redor do mundo. Muitos desses grupos maiores são bem conhecidos por nós como os vikings, os francos, os anglo-saxões e os mongóis. Mas muitas dessas tribos, muito menores, deixaram de existir, embora ainda tenham impacto em nossa cultura hoje, nas palavras que usamos para descrever ações ou crenças, como huno, vândalo, gótico e alano. Vamos voltar agora para a Idade Média e dar uma olhada em algumas dessas tribos, as famosas e as não tão famosas. Então você acha que sabe tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Bem, segure sua cota de malha porque estamos iniciando um canal de história todo sobre o Império Romano. Agora eu sei o que você está pensando. Espera, Império Romano, não é isso antes das minhas lendas medievais favoritas? Bem sim, mas fique comigo. Roma é onde tudo começou. Da queda do poderoso império ao surgimento dos seus cavaleiros medievais, é uma história que está toda conectada. Então, se você está pronto para aprender sobre este incrível período de tempo, junte-se à Festa da Toga em nosso novo canal, o Império Romano. Vai valer totalmente a pena o desvio em sua jornada histórica, então deixarei um link para ele na descrição abaixo. E agora para o vídeo de hoje, bem-vindo à loucura medieval. Hunos. Entre os séculos IV e VI, os hunos eram um povo nômade que habitava a Europa Oriental, o Cáucaso e a Europa Central. Eles são mais conhecidos por acelerar o colapso do Império Romano do Ocidente e geralmente trazer terror à Europa. Eles eram cavaleiros habilidosos que eram notórios por sua ferocidade em batalha e sua brutalidade para com os povos conquistados. Com a ajuda de seu brilhante líder militar, Atila, que reinou durante a primeira metade do século V e a quem os cristãos da época se referiam como a citação, flagelo de Deus, os hunos estabeleceram um vasto império que incluía seções da moderna Rússia, Hungria e outras nações europeias, como Alemanha e França. Os hunos se tornaram tão poderosos que era mais fácil para os impérios romanos ocidental e oriental pagarem tributo a Atila, em vez de terem seus exércitos constantemente atacando e saqueando as províncias. Hoje em dia, o termo huno evoca imagens de soldados montados envolvidos em atos de extrema crueldade e brutalidade, e é usado para se referir a qualquer indivíduo selvagem, impolite e destrutivo, ou apenas, um nome carinhoso para o seu parceiro. Popularizado pelos escritos de autores romanos, como o soldado e historiador Armânios Marcellinus, que descreveu os hunos como uma raça selvagem sem paralelo, bárbaros com rostos marcados e corpos grandes. Apesar de sua natureza conquistadora, o Império Huno teve vida curta. Após a morte de Atila em 453, o reino foi dividido entre seus 3 filhos que não conseguiram manter o império unido por causa de brigas internas. Sabe-se muito pouco sobre a cultura huno e os restos arqueológicos são escassos. Podemos apenas confiar nos escritos fortemente tendenciosos de seus inimigos para tentar construir uma imagem de suas vidas. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a propaganda aliada frequentemente se referia aos alemães como hunos, pois a palavra havia se tornado tão associada à crueldade e ao barbarismo. Varangianos. Os varangianos, principalmente da atual Suécia, eram comerciantes, conquistadores e colonizadores vikings. Durante os séculos 8 e 9, eles se estabeleceram na atual Bielorrússia, Ucrânia e Rússia, estabelecendo o estado de Kievan Rus, o primeiro estado eslavo oriental. Eles também formaram a Guarda Varangiana Bizantina, que do século X ao XIV foram uma unidade de elite do exército bizantino, e serviram como guarda-costas pessoais dos imperadores. De acordo com a crônica primária russa do século XII, um grupo de varangianos se estabeleceu em Novgorod em 862 sob a liderança do chefe Rurik. Foi o parente de Rurik, inimigo como o sábio, que estabeleceu o estado de Kievan Rus, que mais tarde foi governado pela dinastia Rurik. Os varangianos viajaram pelos portos e sistemas fluviais de Rus, envolvendo-se em comércio e realizando atos de pirataria e serviço mercenário.
Eles controlavam a rota comercial do Volga entre os mares Báltico e Cáspio, fazendo negócios com os muçulmanos, e a rota comercial do Dnieper e Dnister, levando ao Mar Negro e Constantinopla, negociando com os gregos. As rotas conectavam o Império Bizantino e os califados abásidas através da Europa medieval, e eram os links comerciais mais importantes naquela época. Eventualmente, a maioria dos varangianos se converteu ao cristianismo ortodoxo do paganismo nórdico. Com o declínio da era viking, a migração dos escandinavos para a Rus parou, e eles foram gradualmente integrados pelos eslavos do leste no final do século XI. Projetos. Os Pictos viviam no que é agora a Escócia, ao norte do Firth of Forth, durante a Alta Idade Média. Eles foram referidos pela primeira vez como Picti pelos romanos, que traduzido do latim significa pintados. Isso provavelmente se deve ao fato de gostarem de cobrir seus corpos com tatuagens. Historiadores modernos se referem ao território deles como Pictlands. Os Pictos eram, na verdade, guerreiros ferozes, e apesar da conquista romana dos britânicos, eles não conseguiram assumir o controle da tribo, ou conquistar o que se tornaria a Escócia. Os Pictos usavam táticas de guerra de guerrilha e viviam uma vida nômade sem comunidades fixas. O Muro de Adriano, também conhecido como Muro dos Pitos, e o posterior Muro Antonino, foram construídos ao norte da Inglaterra pelos romanos para separar a Grã-Bretanha do que a historiadora Augusta se refere como bárbaros. Eles falavam a língua picta, que agora está extinta, e tinham sua própria cultura e arte misteriosas. Monumentais pedras esculpidas pictas ainda podem ser encontradas em toda a Escócia do Norte e suas ilhas. Em 685 d.C., os Pictos participaram de uma das batalhas mais decisivas da história escocesa, a Batalha de Dunectain contra os Ângulos da Nortúmbria, que viviam e governavam no nordeste da Inglaterra. Se os Pictos tivessem perdido, então o país da Escócia talvez nunca tivesse existido. Este relato da batalha foi registrado na crônica de Holyrood do século XII. Citação: no ano de 685, o rei Ecgfrith liderou racionalmente um exército para devastar a província dos Pictos, embora muitos de seus amigos se opusessem a isso. E através da fuga fingida do inimigo, ele foi levado para os desfiladeiros de montanhas inacessíveis e aniquilado com grande parte das forças que havia trazido consigo. Apesar de sua reputação como guerreiros ferozes, os Pictos desapareceram da história por volta do final do primeiro milênio. É provável que eles tenham sido absorvidos por outra tribo chamada Gaels, e juntos eles criaram o Reino de Alba, um nome antigo para o Reino da Escócia. Vândalos. Essas pessoas germânicas foram relatadas pela primeira vez como habitantes do que é hoje a Polônia moderna na época do Império Romano. No início do período medieval, por volta do século V, eles viajaram pelo Reno e estabeleceram reinos na Península Ibérica e depois nas ilhas do Mediterrâneo Ocidental e no norte da África. Em 439, eles estabeleceram um reino lá sob o rei Genserico. 16 anos depois, os vândalos saquearam com sucesso a cidade de Roma. O saque durou 2 semanas, e Genserico e seu exército de vândalos saquearam enormes quantidades de tesouro. Eles derrubaram os aquedutos que forneciam água à cidade e arrancaram o teto do templo de Júpiter Ótimo Máximo, levando as telhas de bronze dourado, que é de onde a palavra moderna vandalismo tem suas raízes. É possível que Roma tenha sido poupada do massacre e da destruição pelo fogo porque o Papa Leão, o Grande, implorou por misericórdia a Genserico. Ao deixar Roma, os vândalos retornaram para o norte da África e levaram consigo a imperatriz romana Licínia Eudóxia e suas 2 filhas. O reino germânico dos vândalos desmoronou em 534, depois de um ano de guerra com as forças bizantinas do primeiro imperador, Justiniano I, que reconquistou a província para o primeiro Império Romano do Oriente. Alanos. Os alanos eram uma antiga tribo iraniana. Eles eram um povo nômade, como os hunos, eram conhecidos por sua habilidade equestre. Por cerca de 300 anos, a partir de 450,
os alanos estavam no meio dos conflitos militares entre o Irã e os bizantinos. Depois que os hunos invadiram a região do Cáucaso do Norte, muitos alanos migraram para o oeste, outros se juntaram aos hunos, aos vândalos e aos visigodos, viajando para a Península Ibérica e África. Aqueles que permaneceram em sua área original se converteram à ortodoxia bizantina no início do 10º século. Na Europa, eles se tornaram conhecidos pelo Alant, seus enormes cães tipo Mastiff usados para caça e guarda. A raça agora está extinta, mas a raça espanhola alano ainda é usada para pastoreio de gado e caça ao javali. Os alanos estabeleceram uma rede de alianças tribais entre os séculos 9 e 12, que eventualmente se desenvolveu no reino cristão de Alânia. Quando os mongóis esmagaram o reino em 1239, os alanos se dividiram em 3 grupos. Alguns foram para o oeste, para a Europa, e se estabeleceram na Hungria. Outros recuaram para o Cáucaso Central e um terceiro grupo se mudou para o leste, para Pequim, e se tornaram guardas a serviço dos clãs mongóis. No entanto, eles não foram sem lutar. De acordo com o relatório do arcebispo e explorador italiano Giovanni da Pieve del Carpini, de 1250, em um cerco de montanha, os alãs resistiram aos mongóis por 12 anos. Citação: quando começam a cercar uma fortaleza na terra dos alãs, acreditamos que eles a têm sitiado por 12 anos, e eles ofereceram resistência corajosa e mataram muitos tártaros, incluindo muitos nobres. Os bretões são um grupo étnico que ainda existe hoje. Eles emigraram da Grã-Bretanha para o noroeste da França do 3º ao 9º século após o colapso da Britânia Romana, particularmente das áreas de Devon e Cornwall, no sudoeste da Inglaterra. Eles levaram consigo sua língua celta, que evoluiu do córnico e do galês. Durante a conquista normanda da Inglaterra, os bretões foram as forças mais notáveis entre as não-normandas. Muitas famílias bretãs que ocupavam as posições mais altas da nova sociedade se casaram com normandos. Durian Kai. Este era um termo dado a um grupo de povos da Floresta do Norte pelos mongóis. No início do Império Mongol, que começou nos séculos 13 a 14, os Uriankai viviam na Mongólia Central. O estadista e historiador do século 13, Rashid al-Din Hamadani, que viveu na China Yuan, uma dinastia imperial liderada pelos mongóis, descreveu o povo Uriankai da floresta como vivendo uma vida extremamente isolada nas florestas da Sibéria, caçando em esquis e vivendo em tendas feitas de casca de bétula. Alguns Uriankai ainda vivem nas montanhas Kentai. Visigodos. Não confunda com pessoas que se vestem de preto e ouvem Joy Division. Essa tribo germânica apareceu pela primeira vez nos Balcãs, sob o comando do rei Alric I, como um aliado militar bárbaro dos romanos. Não se sabe qual era a sua origem, embora possivelmente fossem descendentes dos Terving que vieram das planícies do rio Danúbio inferior. As relações entre os romanos e os godos eram tênues. Sob o comando de Alric, os godos invadiram a Itália e saquearam Roma. Os godos se estabeleceram no sul da Gália, na Europa Ocidental, e estabeleceram um reino independente com sua capital em Toulouse. No entanto, seu domínio foi encerrado pelos francos sob Clovis I, quando foram derrotados na Batalha de Bill, em 507. Os visigodos são mais famosos por seu governo sobre a Espanha e Portugal, onde construíram várias igrejas. Por volta de 589, sob o governo de Recared I, eles se converteram ao cristianismo nassim. Em 654, o Código Visigodo foi concluído. Ele uniu as leis Romani e Gothi como leis Hispani. Isso significava que todos no reino viviam sob o mesmo código legal, combinando leis católicas, germânicas e romanas e integrando o povo. Na Batalha de Guadalete em 711, os visigodos foram derrotados por uma força de invasão árabe e berbere. O reino deles caiu rapidamente após o assassinato de Roderico, o rei visigodo. Vários outros líderes de elite também foram mortos, e o reino gótico desabou. Semigalianos.
Os semigalianos eram uma tribo báltica que habitava o norte da Lituânia e a região centro-sul da Letônia, nos dias de hoje. Durante as Cruzadas do Norte, no século XIII, que foram campanhas para cristianizar os povos ao redor das margens do Mar Báltico, os semigalianos eram renomados por sua luta prolongada contra os cavaleiros teutônicos e os cruzados alemães. Durante a Era Viking, os semigalianos estiveram envolvidos em batalhas com os suecos e o historiador dinamarquês Saxo Grammaticus notou que o povo de Sengala foi esmagado pelo corte estrela dos vikings. Em 1106, quando os Hurikid, que eram descendentes dos varangianos, tentaram escravizar os semigalianos, eles foram derrotados, e as crônicas russas afirmam que até 9.000 soldados russos foram mortos. No século XIII, a Ordem Livoniana, um ramo dos cavaleiros teutônicos, iniciou uma grande campanha contra os semigalianos. Em 1290, junto com a queima de colheitas para causar fome, os livonianos destruíram o último castelo restante. Então, 100.000 semigalianos migraram para a Lituânia para continuar sua luta contra os alemães.